Olá, alunos do nono ano, vamos iniciar mais uma videoaula, nela que falaremos basicamente sobre Reading Time. Vamos falar um pouco desses exercícios que temos bastante no nosso livro, né? Então, eu vou estar dando dicas de como podemos fazer qualquer exercício de interpretação de texto em língua inglesa, porque vocês sabem que para fazer esses exercícios não é necessário que você saiba palavra por palavra. Aliás, muita coisa que vemos em inglês não precisamos traduzir palavra por palavra, mas precisamos tirar ali do texto ideias principais. Então vamos lá. Bom, então o nosso exercício ele inicia na página 5, tá? Na página 5, nós temos algumas perguntas de início. E essas perguntas fazem parte da primeira dica que eu vou dar para vocês. Sempre que vocês forem fazer um exercício de interpretação de texto em língua inglesa, comecem sempre, mas sempre mesmo, pelas perguntas. Por quê, professora? Bom, as perguntas, elas vão te dar uma ideia do que falará o texto, né? Do tema do texto. E no decorrer da leitura do texto, você já vai ter uma ideia da localização de algumas respostas, né? De onde está se falando daquele assunto que foi citado lá na pergunta, tá? Então, sempre, gente, sempre leiam as perguntas primeiro. Vamos às nossas perguntas. Questão número 1. What is yellow journalism? Yellow journalism. Então, vai falar sobre esse assunto de início, né? Vou marcar aqui para vocês. Yellow journalism. Então, esse basicamente é o tema do nosso texto. What about fake news? Então, nós temos aqui uma outra palavra-chave que é fake news. Discuss with your classmates. Então, discuta com seus classmates. A segunda dica que eu vou dar para vocês tem a ver com algumas palavras que nós vimos. Primeiro que temos palavras nessa primeira questão que conhecemos, como yellow, sabemos que faz parte do vocabulário de cores. Journalism. Journalism é uma palavra bem parecida com jornalismo, né, da nossa língua materna. E fake news, apesar de não fazer parte da língua portuguesa, essa é uma expressão, são palavras que estão super presentes hoje em dia com essa questão das mídias sociais, da mídia mesmo, da televisão. Então, são palavras bem presentes. E discuss, então, sempre procurar palavras que são parecidas com a da língua portuguesa. Por quê? Às vezes nós nos preocupamos muito com a questão da tradução, quando na verdade algumas palavras são parecidas com as da língua portuguesa, né, com a nossa língua materna, e 99% dos casos, eu posso afirmar para vocês, 99% dos casos, elas vão ter o significado que vocês esperam, né? Essas palavras que são parecidas com as que nós conhecemos. Então, às vezes, nós nos preocupamos um pouco com aquela questão dos falsos cognatos, né? Os chamados de false friends. São aquelas palavras que parecem
ter um significado, né? Parecem ser, porém não são, né? Parecem ser conhecidas, porém o significado é totalmente diferente. Então ele pergunta na primeira questão o que é jornalismo e sobre fake news, né? Então ele pergunta aí o significado das duas expressões. Número 2. Read the following article. Read, então, outra coisa também que ajuda é a questão dos verbos, né? Então, read, leia, article, article é uma palavra que é bem parecida com o português de artigo. E check the only piece of information you cannot find in it, né? Então, leia as informações do artigo e cheque a única informação que você não pode encontrar nisso. Então, aqui entre as alternativas, uma delas você não vai encontrar dentro do texto. Você não vai encontrar essa afirmação, tá bom? Então, nós vamos passar adiante agora. Bom, então antes de irmos para o texto, eu vou tentar traduzir um pouco aqui para vocês, pelo menos metade. Não posso fazê-lo todo, né? Porque após as minhas dicas, é claro que vocês têm que experimentar também a fazer sozinhos, ok? Bom, então antes de continuarmos com o texto, eu tenho uma terceira dica. A terceira dica, ela tem um nome, é uma técnica, inclusive, que é chamada de skimming. Skimming, tá? Essa é uma técnica que é utilizada muito entre estudantes estrangeiros que fazem faculdade em outros países, enfim, que precisam ter esse aprendizado com a língua inglesa, porém eles não falam inglês. Então, essa técnica skimming, ela consiste em você passar rapidamente o olhar no texto, né? Você vai fazer uma leitura bem superficial, onde nessa leitura você vai identificando, marcando de preferência, né, as palavras que você conhece, as palavras que você acha que tem um significado similar à da sua língua materna, as palavras, quem sabe, das perguntas que foram ditas. Então, é nesse sentido que funciona o skimming, tá? Não que você vai ler e traduzir palavra por palavra. Sabe por quê? Muitas vezes não conseguimos fazer a leitura de livros em inglês, né? Ou algum informativo em inglês. Muitas vezes é por essa... como que eu posso falar? Esse querer nosso de traduzir palavra por palavra. Não é assim que funciona, tá? Então, olha só. Falei agora do skimming e tem uma outra técnica. Essa outra técnica é chamada de scan. Scan. É como se você fosse escanear o texto. Então, temos como exemplo uma impressora. Vamos pensar na impressora. A sua impressora, quando você quer que ela faça o escaneamento de um documento, ela vai fazer ela vai fazer um documento idêntico, né?
muito parecido com o que você colocou para ser escaneado, não é isso? É como se fosse uma xerox. Porém, na técnica scan, você vai ter como orientação essa questão da impressora, porque a impressora ela vai fazer o scanner, né, vai fazer o escaneamento de todos os detalhes do documento. Assim você fará na leitura também. Você fará você vai ler o documento, só que dessa vez, fazendo scan, você será mais específico nas informações. Como assim, professora? Vocês podem ler por frases, por parágrafo. Então, você vai lendo por frase, por exemplo. Você vai lendo por frase e entendendo ou anotando o significado de cada frase. Isso vai lhe ajudar a se orientar no texto. Vamos ver aqui, vamos iniciar com esse texto aqui. Yellow Journalism, the Fake News of the 9th Century. Então, olha só, de início ele já tem no título Yellow Journalism, the Fake News. Então, já no título você já tem uma ideia do que falará o texto. It is perhaps not so surprise. Então, ó, not eu tenho aqui, surprise, to hear. Então, to hear, ouvir. Outra dica também é que sempre que vocês perceberem algum verbo na frase e você não souber, esse sim você pode, aliás, deve pesquisar a sua tradução, porque o verbo ele faz parte de um pedaço principal da frase, né? Eu diria assim. Então, here that the problem of fake news, media outlets adopting sensationalism to point of fantasy, né? Então, olha, vai falar sobre fake news. Eu não estou, percebam que eu não estou em momento nenhum traduzindo palavra por palavra, mas eu vou tirando ideias do texto. Então, talvez não é surpresa ouvir que o problema de fake news, como mídia outlets, adotem, né? Adopting, parece uma palavra bem parecida com a língua portuguesa. Sensacionalismo, to the point of fantasy. Né? Então, fala aí do ponto da fantasia, né? A forma como a mídia adota o sensacionalismo. Então, fala sobre esse sensacionalismo da mídia. Is nothing new. Is nothing new. Temos new, então novo. Aqui eu vou ter nada. Aí eu venho com algumas palavras que realmente são complicadas, né? Mas aí eu vou pesquisando. Embora, the paddling. Observei no texto que tenho palavras que estão em negrito e em azul, né? Como essa aqui. Vou procurar a sua tradução, o seu significado, tá? No Google Tradutor, independente de qual tradutor você use, pessoal. Não há problema nenhum em você utilizar o Google Tradutor. Ele serve para isso mesmo. Porém, é claro que muitas vezes não é necessário e às vezes perdemos tempo, né? Podendo utilizar algumas técnicas de leitura. Então, vocês vão fazer
aqui a tradução desse texto, tá? Tentando tirar aí as principais ideias para responder às questões anteriores. Nós já sabemos que esse texto fala sobre fake news, sobre a forma como a mídia faz sensacionalismo com as notícias, né? Então você vai ler ele todo, realmente não há como fazer toda a leitura desse texto. Então, vamos ao próximo exercício ver o que se perde. Bom, vamos à questão número 3. Na questão número 3, pede para leia o artigo novamente e responda. Letra A. O que é fake news? Então, você vai ver lá no texto, retornar e ver onde ele está dando o conceito de fake news. Letra B. Qual é o alvo do sensacionalismo das notícias? Então, você vai também pesquisar lá no texto. Letra C. Quando a fake news começou? Então, teve em algum momento da história, né? Você vai encontrar lá no texto quando as fake news começaram. E aí nós temos nosso exercício de listening, que vai até a segunda questão. Eu tenho listen to some types on how to write headlines. One of the key elements in any news article. As you listen, check if the following statements are true or false. Então, olha só.
Vamos na letra A. Letra A diz o seguinte: Headlines for online news are different from the ones we find in traditional newspapers. E aí, vocês acham que as headlines para as notícias online são diferentes das notícias que encontramos no jornal tradicional? Verdadeiro ou falso? Bom, na internet encontramos as notícias de várias formas, principalmente as fake news, né? Então, essa com certeza é true. Essa é verdadeira. Letra B. Newspaper, magazine, headline are usually mysterious. Então, jornal, revista, as headlines deles são frequentemente um mistério? Será que eles colocam já nas headlines a notícia como de fato acontece? Então, você vai ver se é verdadeiro ou falso. Letra C. To read online news, we have to click on the items that interest us. Então, você acha que para ler notícias online, nós temos que clicar nos itens que nos interessam, verdadeiro ou falso? Essa tá muito fácil, né? Letra D. An online headline has around 10 words. E aí, uma headline online, ela tem por volta de 10 palavras, mais ou menos. Verdadeiro ou falso? Número 2. Ouça o áudio novamente e quão importante é a headline para um escritor da web? Bom, sabemos que é bem importante, porque a forma como ele vai escrever é que vai chamar o público, né? Que vai chamar a atenção do público. Mas você vai fazer de acordo com o áudio, ok? Essa aula, por causa dos exercícios de listening, ela fica um pouco longa, mas terá a parte 2, ok? Bom, então até a próxima.